né, por mais essa oportunidade de estar falando de Jesus. Eu convido a igreja, né, todos os irmãos, para abrir comigo a palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 21, a partir do verso 1, que diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos juntos do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe aos outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram quem era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Amém. Até aqui. Irmãos, quando o irmão nos notificou se era possível a gente estar ministrando a palavra de Deus, né, nesse culto de jovens, eu confesso para os irmãos, acho que isso é até um clichê de quem ministra a palavra falar, né, que nós não somos pregadores, né, e eu digo mesmo, eu não sou pregadora, né, mas eu gosto de falar de Jesus. A gente fala que não é fácil falar de Deus, mas eu pregar, né, a palavra de Deus, mas eu falo diferente. Eu falo que é fácil falar de Jesus, né? É fácil, por mim é fácil a gente falar que Jesus é bom, que Jesus cura, né? Que Jesus morreu por nós. Difícil é a gente se colocar aqui na posição de servo, de instrumento para falar aquilo que Deus quer para a igreja, né? Existe uma diferença. Se fosse para mim vir aqui e falar aquilo que eu quero para a igreja, é fácil, porque falar é comigo mesmo. Sabe? Eu não tenho problema de falar, não tem esse negócio de vergonha comigo, eu não tenho não. Né? Eu não sou teóloga, professora, né? Eu uso meu português aqui da forma que dá, falo errado, mas eu aprendi uma coisa, porque antes eu tinha muito isso, eu era muito tímida, né? Quem me conheceu há uns anos atrás sabe que eu tinha muita dificuldade de me comunicar, mas Deus foi trabalhando na minha vida. E Deus usou uma serva dele para falar comigo, porque eu sempre orei a Deus que eu queria ser usada. Eu vi os irmãos aqui louvando, falando de Deus, né? E eu sempre falei: Deus, me usa. Quem aqui nas orações fala: Deus, me usa, eu quero ser usado? Só que na hora que Deus dá uma oportunidade, cai fora, né? Ah, hoje não. Ah, não dá, né? Então, Deus foi trabalhando isso na minha vida. E Deus usou uma serva dele para falar comigo. Porque toda vez que eu tinha a oportunidade de louvar,
Deus colocou isso no meu coração. Eu louvo desde os 5 anos de idade. E eu pensava assim, nossa, mas a irmã tem a voz mais bonita, a irmã canta mais afinado, né? O irmão tem a palavra assim, o irmão estudou, tem teologia, o irmão lê mais, o irmão fala mais bonito. E Deus usou um irmão para falar comigo que a gente tem que usar o que a gente tem. Então, eu quero passar isso para a igreja também, né? Algumas coisas que estudando, lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo me incomodou também a compartilhar com a igreja essa noite. Use o que você tem. Não se importe se a sua voz é agudo, é fina, é grossa, porque eu nem sei qual que é os graus aí, né? Louve a Deus. Se você tiver uma oportunidade, leia um versículo, fale de Jesus, faça como Samuel, canta o hino da harpa. Eu acho tão lindo quando ele vem aqui e canta o hino da harpa, né? São hinos tão maravilhosos, né? Então, assim, use o que você tem. Se você sabe tocar um acorde no violão, toque um acorde no violão. Não deixe que nada te impeça de falar de Jesus. Então, por isso que eu estou aqui essa noite, porque eu vou usar o que eu tenho. Vou usar meu português mais ou menos, a palavra de Jesus, eu me coloquei como instrumento aqui para passar para a igreja o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E outrora, Deus já tinha falado comigo nesse mesmo versículo. E novamente eu iria falar de outra coisa, eu queria pregar sobre outro assunto, mas eu vim novamente para essa passagem da Bíblia. E tem alguns pontos na qual, né, o Espírito Santo falou e nós vamos estar aqui, né, meditando. Eu não me preocupo muito com glória a Deus e aleluia, mas para mim não, mas para Deus sim. Então tem toda a liberdade. Eu não vou me direcionar aí muito aos os irmãos que estão aí em casa, porque a gente não está muito adaptado, né, a isso. Mas você que está aí é como se você estivesse aqui, né? Então glorifica aí, louve a Deus. Da mesma forma, nós temos que nos adaptar, né, com essa nova situação. A primeira coisa que esse versículo aqui, o Espírito Santo colocou no meu coração, é conhecido, né, sobre a pesca milagrosa, e nós podemos nos apegar em várias coisas. E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi no versículo 3, quando diz assim, que Simão Pedro, ele foi pescar, ele disse, eu vou pescar, né? É uma passagem muito conhecida. E aqui acontece, né, foi Jesus havia, né, sido crucificado, e os seus discípulos estavam o quê? Tristes, né? Estavam perdidos, sem agora o seu guia, né? O seu Salvador. E muitos aqui dizem, né? Chegam a dizer que Pedro resolveu voltar de vez, né? Para a pesca, porque todos sabem que Pedro era um pescador. Mas nós lendo as escrituras, nós podemos perceber que a palavra pescar aqui, ela está num tempo presente. Ela diz, né, quer dizer, sugere que é uma ação prolongada. Mas quando nós juntamos ela com a palavra voo, nós vemos que quer dizer uma expedição, não uma carreira. Então nós não podemos afirmar que Pedro abandonou o seu ministério, vamos dizer assim, para voltar à prática, né? Eles não podemos afirmar que eles decidiram voltar para a sua vida antiga.
Mas nós podemos entender aqui que eles estavam um pouquinho desmotivados, né? E trazendo isso para os nossos dias, quantas e quantas vezes isso acontece conosco, né? Na nossa caminhada. Quando nós nos entristecemos, quando nós nos decepcionamos com algo, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Olhar para trás, olhar para voltar, queremos voltar para onde nós estávamos, ou se não, parar. Não é verdade? É difícil nós termos forças para prosseguir. Né? E seguindo aqui, né, no versículo 4, que diz assim, que ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E quando nós desanimamos, quando nós retrocedemos nessa caminhada, isso nos afasta de Jesus, né? Eu entendo aqui, o Espírito Santo ministrou em meu coração que todas as vezes que nós, no decorrer da nossa vida, nós vamos tropeçando aí nos obstáculos e nós decidimos olhar para trás, né? Foi o que o Gabriel aqui acabou de testemunhar. A primeira coisa que ele pensou quando o desânimo bateu, a tristeza bateu, foi o quê? Voltar para trás. Para que eu vou lá na igreja? Por que eu vou continuar seguindo? Eu vou voltar, eu vou parar de ir, eu vou retroceder. Isso faz o quê? Nos afasta de Deus. Porque, irmãos, uma coisa que não acontece é Deus se afastar de nós. Deus nunca se afasta de nós. Ele está sempre lá. Quem se afasta dele somos nós. Né? E essas coisas, o pecado, né? As dificuldades, as adversidades, vêm nos afastando de Deus. E isso faz com que a gente impede com que a gente reconheça o agir de Deus na nossa vida. Então eu entendo aqui que os discípulos estavam tão desmotivados, estavam tão tristes que eles não reconheceram a Jesus. Se eles tivessem com a intimidade, com a confiança, eles reconheceriam Jesus de longe. Então muitas vezes acontece isso na nossa vida. Deus age, Deus usa pessoas, Deus muda situações e nós não reconhecemos. Por quê? Porque nós estamos olhando para trás, nós estamos retrocedendo. Seguindo aqui, usando alguns exemplos, Maria Madalena, no domingo da ressurreição, estava tão desesperada que ela não reconheceu Jesus. Os discípulos também lá no caminho de Emaús não reconheceram Jesus, porque estavam preocupados, estavam tristes, e são situações que impedem a gente reconhecer a Jesus. As ansiedades, as decepções, né? Os estresses, tudo isso impede a gente de reconhecer o agir de Deus no nosso cotidiano. Eu não falo em grandes situações, isso é no nosso cotidiano. Essas pequenas atitudes, ansiedades, brigas, tudo isso impede de nós enxergarmos o agir de Deus na nossa vida. No versículo 7, quando eles encontraram Jesus, fala aqui que Simão Pedro, quando ele percebeu que era Jesus, o que aconteceu? Ele cingiu-se com sua veste porque ele se havia despido. Então ele lançou no mar. O que eu entendo aqui? Que todas as vezes que nós se aproximamos de Jesus, algo tem que mudar. Né? Algo tem que mudar. Então ele se afastou. A hora que ele percebeu que era Jesus, automaticamente isso acontece na nossa vida também, é natural. Quanto mais próximo de Jesus, mais nós vamos se moldando, Deus vai transformando a nossa vida. Muitos aí estão, não, mas eu pequei, eu caí, eu errei, eu retrocedi, eu preciso melhorar porque Jesus não vai me aceitar, eu não mereço mais. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa.
Para você mudar, você tem que já chegar a Cristo. Porque quem vai te mudar não é você. Sozinho você não vai conseguir, não. Então você chega perto de Jesus. Porque é só perto dele que você vai perceber o que é que você tem que mudar na sua vida. Porque de nós, irmãos, nós somos pecadores, nós somos falhos. E nós não conseguimos identificar sozinho o que é que nós temos que mudar na nossa vida. O que é que precisa ser transformado, né? Eu aprendi algo com meu pai e essa frase eu levo para mim, que a proximidade gera semelhança. Eu levo essa frase. E isso no geral, né? Nós temos que vigiar as pessoas que nós temos perto de nós, né? Porque eu tenho até um exemplo, eu tenho uma amiga minha que uma época eu tava tão junto dela que eu tava falando igualzinho ela. E ela era meio irritante, que eu já sou irritante por natureza. Aí eu tava junto dela, meu esposo falava, mas você tá falando igualzinho, não sabia mais o que fazer. Mas é porque a proximidade gera semelhança. Então, nós temos que nos aproximar de Jesus para nós sermos semelhantes dele, né? Não tem como. Então nós temos também que estar próximos de pessoas boas, pessoas que vão, né, nos ajudar, né, a pegar essa semelhança boa, né? Porque você pensa aí uma pessoa que está tem aquela frase aí no mundo, diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és, é por conta disso. Porque a proximidade gera semelhança. Então, na hora que nós nos aproximamos de Cristo, é que nós vamos identificar através do seu Espírito Santo em nós aonde nós temos que mudar, né? Hoje é culto dos jovens e jovens tem bastante disso, né? Mas eu sou assim, meu cabelo é assim, eu falo assim, como que eu vou ir na igreja? Eu sou assim. Vem, que Jesus vai te transformar. Na hora que você chegar perto de Jesus, você vai ver aonde que é que você tem que mudar, aonde que é que você precisa ser moldado. E aí, você vai perceber a diferença. No versículo 10, eu vejo também outra coisa aqui, que fala, disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. O Espírito Santo também aqui ministrou em meu coração como Jesus é maravilhoso, irmãos. Nós somos tão falhos, sem Deus nós não somos nada. Mas Cristo nos capacita e generosamente ainda nos deixa usufruir daquilo que Ele nos capacitou para fazer. Os irmãos vão entender aqui que os discípulos entenderam que deles não havia nenhum mérito, digamos assim, de uma forma mais simples de não entender. Eles passaram a noite inteira na pesca. E imagine que para Pedro, que era um pescador, passar a noite inteira lá e não pegar nada, né? Eles deviam estar desanimados, desmotivados. E eles estavam no mesmo lugar, a rede estava no mesmo lugar. E Cristo só disse, joga do outro lado. E não foi um peixinho ou dois, igual nós fui pescar ontem com meu pai lá. Peguei uns peixinhos assim, não foi isso. Era grande peixe. Aqui fala que a rede não se rompeu. Se o escritor teve, né, essa atenciosidade de detalhar isso, é porque eram grandes peixes e a rede não teria estrutura para a quantidade, para o tamanho, né? Então, o Senhor, quando eles chegaram lá na praia, e o Senhor ainda disse assim para eles, traz algum dos peixes que acabaste de apanhar. Não foi os discípulos, não foi por mérito deles. O Senhor operou um milagre ali, mas apesar de toda a nossa incapacidade, Deus quer que a gente desfrute da alegria do nosso trabalho, né? Então, ele generosamente disse isso. Ele generosamente entregou
mérito da pescaria aos discípulos, né? E ele deu toda essa estrutura. E trazendo isso para os nossos dias, nós temos que reconhecer isso todos os dias. O quão dependente de Deus nós somos. Porque muitas vezes nós olhamos para nós e falamos, porque eu sei isso, eu estudei, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Irmão, para começar, se não tivesse o ar para você respirar, você não estava nem vivo, né? Então, assim, é Deus. Então, nós temos que aprender a ser grato. Eu estava meditando acerca que o nosso líder Davi aqui mandou lá no nosso grupo. E a gente falou, né, de uma coisa que Deus colocou no coração dele. E a gente falando lá, e ele queria uma frase, né? Na hora eu estava falando isso no meu coração. O quanto nós estamos nos mobilizando, nos adequando. E enquanto nessa terra, nós temos que fazer isso mesmo. Como já foi dito aqui, no mundo terei as aflições, né? Nós já sabíamos de tudo isso. Mas olha como nós estamos aqui, nessa transmissão, muitos sem poder vir à igreja, com esse distanciamento, sem poder, né? Nós que somos pentecostais gostamos de abraçar, de estar junto, de comer um lanchão depois do culto. Nós não tá podendo, né? Mas de máscara todo mundo. Para nós é um pouco bom, que aí nós economizamos na maquiagem, né? Mas não é legal. Mas Deus sabe de todas as coisas. E nós refletindo sobre isso, o Senhor tem um propósito para todas as coisas. E há um tempo determinado para todas as coisas. Se nós movemos tudo isso, estamos nos adequando a tudo isso para uma coisa que é invisível, que pode nos matar, foi o que nós estávamos falando com o Davi, uma coisa que pode nos matar, por que nós não nos mobilizamos para uma coisa que vai nos dar vida, que é Jesus? Não é? Porque nós não vemos, mas nós sentimos Ele. Não é verdade? E ele esteve entre nós, e ele vai voltar para nós, né? E nós temos que glorificar e exaltar ele, e ser grato, porque ele sim pode mudar a nossa vida. Nós estamos tão preocupados com esse vírus que nós não vemos, e nós sabemos tudo que ele faz, mas Jesus está aqui também. Jesus está aqui e Ele pode transformar, Ele pode curar. Irmãos, nós não podemos perder a nossa fé, a nossa esperança. Eu sei que nós somos falhos, que nós somos seres humanos, que nós desanimamos, mas a nossa fé nós não podemos perder, porque Jesus, Ele nos dá estrutura, Ele sabe que nós podemos nos desanimar, Ele sabe que nós podemos voltar atrás, mas como Ele fez com Pedro, Ele permitiu toda essa situação aqui, porque Ele sabia, mas Ele tinha um propósito na vida de Pedro. Pedro não era para voltar a ser pescador, independente dele ter ido com essa intenção ou não. O ministério que Deus tinha, o propósito que Deus tinha para Pedro era outro. E o propósito que Deus tem para a vida de cada um também é outro. Então não deixe que o inimigo coloque o desânimo na sua vida. Existem muitos desanimados aí, né, por conta dessa atual situação. Então não permita, porque é passageiro. Nós não temos noção do que é a eternidade com Deus. Essa vida aqui é passageira, nós estamos aqui de passagem, nós não somos daqui. Então nós temos que ter essa fé, essa convicção, porque nós vamos viver uma eternidade com Deus. Como o Gabriel falou, nada se compara ao que nós vamos viver e nada se compara a uma eternidade com Deus. E vendo todo esse versículo, nós trazemos para a nossa vida, nós cantamos hoje, falamos hoje sobre mar, né? E a nossa vida é assim. Nós somos como um barquinho no mar, né? Nós enfrentamos muitas coisas, ondas, ventos, né? Calmaria, mas nós não podemos deixar de ter o nosso quê? O nosso reminho, o nosso remo, que é Jesus. Porque um barquinho lá no meio do mar, vem tudo isso e ele fica para lá e para cá, não tem direção. Mas quando você tem um remo, você sabe para onde você vai. Então o nosso remo tem que ser Jesus, porque nós
nós sabemos para onde nós vamos, né? Então nós temos que ter essa fé em Jesus, não ficar um barquinho aí à deriva, sem saber para onde vem, sem saber para onde vai. Nós temos que ter o nosso alvo, nós temos que saber para onde nós vamos. Amém? E independente da tristeza, das tribulações, é diferente quando nós passamos por tudo isso sem Jesus. Porque quando nós passamos por isso sem Jesus, isso pode nos levar à morte. Mas quando nós passamos com isso com Jesus, é aprendizado. Tudo isso, tristeza, produz arrependimento para a salvação, para a edificação, para o aprendizado. Agora, quando essa tristeza vem sem Jesus, essa tristeza vem no mundo, ela só produz a morte, né? Mas Jesus também já disse lá em Isaías 41:13, diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e diz: não temas, eu te ajudarei. Irmãos, não somos nós que vamos segurar na mão de Deus. Nós somos como crianças. Pensa um pai que deixa a criança segurar na mão dele. Qualquer coisinha que distraia, a criança vai soltar da mão e aí, né, sabe lá o que pode acontecer. É Deus quem vai segurar na nossa mão. É Deus quem vai segurar na nossa mão. Nós só precisamos aceitar isso. Então Jesus diz aqui: não temas, eu te ajudarei. Ele quem vai segurar na nossa mão. E quando Jesus segura na nossa mão, pode ter distração, pode ter o que for, ele não vai soltar. Só que para isso nós temos que permitir, nós temos que estender a mão para Jesus, né? E que nessa noite nós podemos refletir isso. As horas já se avançam, eu achei até que seria muito, mas eu dou graças a Deus, né, por essa oportunidade. E antes de terminar, eu queria rapidamente falar de um testemunho. Os irmãos aqui, já faz um tempinho que eu estou aqui congregando com os irmãos, e várias vezes eu até comentei algumas coisas que Deus tinha feito na minha vida. E, irmãos, de mim eu não sou nada, mas eu sou tão grata a Deus por tantas coisas que Ele já tem feito por mim, que eu não tenho palavras para agradecer esse Deus. Eu sou cristã, nascida em lar cristão, mas eu digo e repito que filho de crente não é crente. Então, se você tem aí 30 anos e você não aceitou a Cristo, pode aceitar hoje, tá? Porque eu nasci num berço evangélico, mas o meu relacionamento com Deus, eu conheci a Cristo de ouvir falar. O meu relacionamento com Cristo começou nos meus 15 anos. Eu sofri um processo na minha infância que destruía a minha alma por dentro. Mas eu ia nos cultos, eu louvava, como eu disse, eu louvo a Deus desde os 5 anos de idade. Eu via os irmãos, eu acreditava em Deus. Mas você acreditar em Deus é diferente de você ter um relacionamento com Deus. É muito diferente. Como a gente diz, crente até o inimigo é. Então nós temos que ter relacionamento com Deus. Dentro dos meus 7 anos por aí, uma pessoa de confiança da minha família, né? Não era de sangue, mas um parentesco. Eu sofri abusos. E isso foi matando o meu eu por dentro. E eu já disse aqui o quanto eu sou grata a Deus por ter me dado a oportunidade de ir às escolas bíblicas dominicais. E eu sempre guardei isso comigo. Meus pais não percebiam, ninguém percebia. E eu sempre participei das escolas bíblicas e eu e eu aprendia sobre perdão. E eu falava com Deus da minha forma. Mesmo não tendo esse relacionamento, né? Eu orava, mas não tinha aquele relacionamento. Mas como eu disse, tudo tem um propósito. E isso foi me machucando por dentro. Então, irmãos,
Esse testemunho, hoje, eu entendo, porque eu sempre disse que eu queria ser usada. Então Deus, Ele fala comigo, que me cobra, né? De eu falar todas as oportunidades que eu tenho, falar desse testemunho e despertar os irmãos sobre isso. Todos os irmãos que têm filhos, né? Independente, converse com seus filhos. Independente de estar vindo na igreja, eu não culpo ninguém. Meus pais, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, mas eu não me sentia confiante de chegar aos meus pais e falar desse assunto, né? Então eu carreguei isso durante muito tempo. Só que eu fui ficando mais velha, eu já entendia mais e esses abusos foram parando, eu mudei de idade. Só que, irmãos, nós estamos nesse mundo e a gente é ser humano. Isso afetou muito no meu emocional. Tinha muito problema de autoestima. Até depois do meu casamento, me casei com 17 anos. Isso influenciava muito na minha vida, muito. Eu tinha muitas crises de pânico. Meu marido está aqui, ele pode confirmar, né? Se bem que não precisa, né? Que palavra de crente é sim, sim, não, não. Eu estudava ainda quando eu comecei a me relacionar com ele, me casei com ele, e muitas vezes eu ligava para ele e falava, vem me buscar que eu estou morrendo. E me levava para o hospital e nada, porque crente acha que não tem problemas, problemas da alma, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade. Mas, infelizmente, nós não estamos imunes a nada enquanto aqui estivermos, tá? E eu passei por todo esse processo, vou tentar ser mais breve. Passei por esse processo e eu não entendia, eu não aceitava. Era a última coisa que eu pensava. Por quê? Eu ia na igreja, eu cantava, meus pais eram pastores, eles estavam orando por mim, né? E eu senti uma tristeza muito grande no meu coração. Eu senti uma tristeza muito grande. Quando eu estava aqui no culto, eu me alegrava. Eu saía da igreja, eu me preocupava com o que as pessoas estavam pensando de mim. As pessoas vinham e falavam, nossa, como sua roupa tá bonita. Aquilo me fazia um mal que era o meu psicológico, era uma doença. E isso foi se arrastando, foi se arrastando. No fim de 2017 para 2018, se não me falha a memória, foi vamos supor assim, o pico. Eu desenvolvi a síndrome do pânico também. Meu esposo não sabia como agir com isso. Eu tinha crises e chorava. Eu achava que Deus não se importava mais comigo. Eu queria tirar minha vida. A gente pensa que isso é o melhor a fazer. E ao mesmo tempo, como nós somos conhecedores da palavra de Deus, nós nos sentimos mais mal ainda por pensar nisso. Então você que está aí na sua casa, eu não sei o motivo que te levou a isso, ou se você não tem um motivo, mas saiba que Deus entende e que Deus tem poder para curar. Pode ser hoje, através de uma oração, e pode ser em qualquer lugar. Eu sofria muito, e o pico dessa depressão foi no meu último ano de faculdade, por conta desses traumas que aconteceram comigo. O meu abusador acabou cometendo outro erro. Por isso, irmãos, por isso que eu disse que eu louvo a Deus pela escola bíblica dominical. Eu aprendi a perdoar. E eu não tinha nenhuma raiva dentro do meu coração. Eu perdoei. Eu achava que tinha perdoado, na verdade. Porque houve uma ocasião, por volta dos meus 14 anos, que essa pessoa juntou-me a mim e me questionou sobre esse assunto e pediu, de certa forma, perdão. E eu liberei o perdão, porque é isso que a gente aprende aqui, a perdoar. E eu perdoei. Eu acreditei que eu tinha perdoado. Só que no ano de 2017, por volta desse ano,
essa mesma pessoa cometeu erro com outras pessoas. E ele foi acusado. E quando eu soube disso, o meu coração se endureceu novamente. E foi aonde eu adoeci mais ainda. Mas Deus teve todo um trabalhar da minha vida. Então, quando a gente fala que a gente tem que colocar a justiça nas mãos de Deus, é isso. Porque se ele errou lá atrás, ele pagou aqui, seja, não sei, porque isso aí é individual de cada um. O meu sentimento é que ele tenha se arrependido e alcançado a salvação, porque hoje ele já faleceu, né? Mas cumpriu pena e faleceu. Não tive mais a oportunidade de vê-lo nem nada, mas a justiça de Deus não falha. Então Deus trabalhou no meu coração, eu verdadeiramente perdoei e todo mal feito, todo pecado feito, Jesus, ele sabe e ele é justo. E eu acreditava que eu precisava de uma cura, mas eu estava desanimada. E eu sempre fui muito ativa na igreja. Era líder de jovens, cantava, regia, a filha do pastor. E quando eu fui acometida por essa doença, os irmãos não entendiam. E é o que acontece muitas vezes no nosso meio. O que a gente fala? Não pode ficar assim, irmãos. Não é isso que a gente... Eu falo isso porque antes disso eu também não aceitava. Antes de eu passar, eu não aceitava. Eu não aceitava tomar medicamento, eu não aceitava uma ajuda, ir num psicólogo. Deus teve todo um trabalhar comigo. E muitas vezes, nós, como cristãos, nós não sabemos como tratar outra pessoa assim. Achamos que é falta de Deus, achamos que a pessoa precisa orar mais, né? E nós temos que pedir direcionamento para Deus para ajudar essas pessoas, porque é a doença do século. E agora, com toda essa que está acontecendo agora, a tendência é aumentar mais. Então nós temos que orar por todas as pessoas que têm passado por algum processo depressivo, de ansiedade. Deus cura sim. Mas se for preciso você passar por um processo que você tenha que tomar algum medicamento, que você tenha que precise de uma ajuda psicológica, aceite, porque Deus também tem suas formas de trabalhar. Eu passei por todos esses processos, só que eu queria a cura. E eu achei que a cura ia vir num culto. E um dia, Deus preparou, não me pergunte como, mas eu fui parar lá num curso, na Unesp, de manejos com pessoas suicidas. Eu querendo me suicidar, fui lá aprender a como tratar uma pessoa que quer se suicidar. É Deus faz assim. Eu precisava de horas complementares na faculdade, fui parar lá para fazer esse curso. E foi lá que Deus me curou. Foi lá que eu recebi minha cura. E pode ser assim que Deus trabalha na vida de cada um diferente. Deus, durante aqueles cursos, a administradora ali era uma psicóloga. Ela falava uma coisa, levando, é lógico, para o lado do conhecimento dela, mas o Espírito Santo ministrava diferente na minha vida. Ela falava uma coisa, o Espírito Santo lembrava-me aqui, nas Escrituras. Ela falava que a gente tinha que parar de ser uma resposta do que as pessoas queriam e que tinha que ser uma construção. Aí o Espírito Santo falava para mim que ele tinha morrido, que Jesus tinha morrido lá na cruz, que não era para mim levar a vida assim, que era para mim valorizar a morte que ele tinha tido e viver feliz e aceitar e dar valor à vida. Então, irmãos, creia que Deus pode curar. E foi assim na minha vida. Hoje, eu sou grata a Deus pela vida que eu tenho.
Eu não sinto mais aquela tristeza que eu não quero mais viver. Eu quero viver e eu quero viver uma eternidade com Deus. Eu não me importo com tudo que eu passei. Diferente disso, eu sou grata a Deus até pelo que eu passei, porque hoje eu me sinto mais forte. Eu consigo perceber que Deus estava comigo todos os momentos. E eu quero usar isso para ajudar todas as pessoas que ainda não conseguiram enxergar isso. Então, que Deus direcione você também a entender isso, que você chegue mais próximo de Cristo e consiga identificar o quanto a sua vida é preciosa, porque a sua vida é fruto da vida de Cristo lá na cruz. Então, irmãos, valorize a sua vida, seja grato, louve a Deus e que possamos cada vez mais nos aperfeiçoar diante de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.